Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente está fazendo uma temporada de momentos significativos. E aí, esse capítulo de hoje, nós resolvemos fazer um tema muito legal. Momentos significativos na nossa jornada de transformação. Uma transformação pessoal. Porque se você for pensar, momentos significativos, ele também é importante para incentivar a gente a nos transformar, a ser cada dia uma pessoa melhor. Mas antes de entrar no tema, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Sanches, sejam muito bem-vindos. Trabalho no grupo Cultivando a Felicidade. Nosso fundamento é trazer felicidade para todos. E eu queria também fazer uma pergunta para vocês. Tá todo mundo conseguindo me ouvindo direito? Porque hoje é a nossa primeira live, nosso primeiro podcast ao vivo. Então, se alguém puder dar esse retorninho para a gente no chat, que está conseguindo nos ouvir, vai nos ajudar muito. E para trazer esse tema hoje, do Cultivando a Felicidade, momento significativo da nossa transformação, eu tenho meu amigo Fábio Miquil. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. É com imensa satisfação que estamos aqui reunidos. É uma alegria imensa poder transmitir para vocês um pouco do que a gente sabe. Não é muito, mas hoje a gente tem um recado para dar para vocês. Espero que esse recado toque no coração de vocês e faça a transformação, ou comece um processo de transformação na vida de vocês. A gente começou no primeiro podcast falando de momentos significativos, da importância do momento significativo. O momento significativo é aquele momento, aquela experiência que você tem na sua vida que se torna marcante. E com isso, ela causa uma transformação duradoura na sua vida. Então, assim, e aí a gente conversando, na verdade, quem deu o tema foi ele. Foi ele. Olha a responsa, hein? E aí, eu acho muito genial esse tema, porque assim, a gente tem momentos significativos na nossa vida, né? E como é que a gente usa esses momentos significativos para transformar a nossa vida? Boa pergunta, Fernanda. Já vou jogar para já que ele montou o tema. Olha só, momentos significativos são momentos marcantes, são momentos importantes. E ele é significativo porque a gente dá um significado para ele. E esse significado, a gente consegue defini-lo quando a gente entende qual é o significado da vida. E o nosso significado dentro da vida. O significado da vida é do crescimento, é do florescimento, é do aperfeiçoamento, é melhorar-se todos os dias. E dentro desse propósito, desse significado, a gente encaixa o nosso significado de ser, que é fazer esse trabalho de crescimento todos os dias, se aprimorando. E é por isso que a gente definiu esse tema hoje, para a gente poder ter um momento que a gente se dê a oportunidade de se voltar para dentro da gente e fazer esse movimento. Se a gente está falando de movimento, a gente está falando de se voltar para dentro da gente, eu acho que a gente quer falar aqui na nossa transformação pessoal, certo? Sem dúvida. Então vamos nesse caminho aqui, ó, de transformação pessoal. Para eu fazer uma transformação pessoal, eu preciso primeiramente olhar para mim, que nem você falou. Não é? Como que eu faço isso? Como eu faço para olhar para mim? Eu adoro usar exemplos, né? Que eu acho que a vida fica muito mais fácil com exemplo. Até a gente usa um exemplo, gente, do que acontece com a gente no dia a dia, né? Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que prestar atenção em mim. Quantas vezes no nosso dia a dia nós não prestamos atenção em nós mesmos? Vamos parar para pensar? Simples ações. Vou lavar uma louça. Eu já tô dando risada porque aconteceu com meu colega, tá? Vou lavar uma louça. Quando você tá lavando uma louça e você não tá atento, alguma coisa passa, né? Fica alguma sujeira em algum lugar. Com quem isso nunca aconteceu? Só quem não lavou louça, né? Porque com todo mundo acontece. Por que isso acontece?
Porque nós não estamos prestando atenção. Não estamos prestando atenção naquele momento. Quando a gente fala de momentos significativos que vai transformar a nossa vida, a gente precisa estar atento a nós. Então é agora que nós vamos estar atentos. E para você estar atento, você precisa ter uma solitude, né? Então, aí que tá, mas como? Eu vou ter que ter uma solidão, você só... Não, gente, a gente está aqui para esclarecer isso também. Solitude e solidão são coisas diferentes, não são? São. A solitude é um movimento voluntário. Eu intencionalmente separo um momento da minha vida ou do meu dia, separo um tempo, um espaço, para que eu me volte para mim, com o objetivo de colher frutos positivos aqui desse trabalho, né? Diferente da solidão. A solidão é um movimento que a gente se isola das outras pessoas, a gente se afasta, a gente não quer se relacionar. Na solitude, não. A solitude eu quero me relacionar comigo, profundamente, né? Esse é o objetivo. E isso é um movimento intencional. Eu faço com o objetivo de ser um ser melhor. Isso. E vamos pensar aqui na solitude e na solidão. Muitas vezes, as pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra, né? Podemos dizer que solitude é positivo e solidão é negativo, são movimentos negativos, né? Hoje, no dia que nós vivemos, né? A tecnologia, todo mundo está conectado. Então, assim, é importante para todo mundo você estar conectado. Se você não está conectado, você não faz parte da sociedade. Você é uma pessoa solitária, né? Só que não é bem assim. Não é bem assim. Por exemplo, às vezes a gente julga a pessoa por uma atitude que ela está tendo e a gente não está entendendo. A gente está falando da solitude nesse caso. Por exemplo, quantas vezes você vê nas redes sociais alguém saiu para jantar, tirou foto do prato e colocou estou jantando com não sei quem, não sei quem. Então, ele está tendo uma relação social, tá? Aí tem algumas pessoas que não postam, né? Eu sou uma, mas eu não posto porque eu não saio para jantar, porque o meu jantar não é interessante. Tá? É um alface e ovo cozido, então não é muito interessante, né? Mas, tirando a brincadeira de lado, mas se você for parar para pensar, aquela pessoa que não postou não significa que ela está vivendo, né? Ela pode estar vivendo, mas ela está vivendo de uma forma observando a si mesma. Então, ela não precisa passar para a sociedade, né? Então, existe esse tabu entre solitude e solidão. Não são a mesma coisa. E para você ter uma transformação na vida, para você fazer dos seus momentos significativos, você tem que ter solitude. Você tem que olhar para dentro. Você tem que fazer a sua autoanálise. Porque a solitude te traz crescimento pessoal, ela te deixa menos ansiosa, menos estressado, ela te traz um movimento de você fazer uma autoanálise, uma reflexão da sua vida e até mesmo um planejamento da sua vida. Uhum. Eu costumo dizer, Fê, que a correria do nosso dia a dia, os afazeres que a gente tem, as rotinas do nosso dia a dia, é de tudo. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar, tem consulta para marcar, vou fazer um check-up, meu carro quebrou, vou levar no mecânico. Enfim, todas as atividades que a gente tem no dia a dia são importantes. Elas promovem a nossa sobrevivência, a nossa diversão, fazem parte do nosso dia a dia. Porém, existe algo que é fundamental. Não adianta você viver coisas importantes e não ter uma base sólida, bem estruturada, bem formada. E justamente essa base é esse movimento interior. Quando eu consigo me transportar para dentro, fazer essa análise, fazer um escaneamento, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu estou bem, eu estou com alguma dor, e quais qualidades eu tenho, quais habilidades eu tenho, quais virtudes eu já desenvolvi, né? Quando eu faço esse escaneamento e me coloco para dentro, é esse movimento de solitude, e o objetivo dele é ver em que pontos que eu posso estar melhor.
A gente estava até fazendo uma analogia, né? Um pouco antes de começar a live. E nós somos uma obra-prima em progressão, em desenvolvimento. E nós somos os artistas dessa obra. Então, quando eu vejo a obra de fora, eu vejo, nossa, eu sou uma obra já bem formada, eu sou bonito, né? Só que E convencido. Modéstia à parte. Todos nós somos. Isso é um fator importante, né? Esse negócio, eu não mereço, eu não sou bom. Não existe isso. Todos nós temos coisas boas. Todos nós somos uma obra-prima. Só que a gente está em desenvolvimento. Então, tem partes você fala assim, nossa, essa parte aqui não está tão boa. Tem uma sujeirinha, um rabisquinho. Sabe de uma coisa? Eu sei o que está errado. Eu vou lá, dou uma pincelada, dou uma corrigida e bola para frente. Só que não é só isso. Essa obra-prima tem coisas bonitas. Aquele pedacinho aqui, outro, tá perfeito. Perfeito não. Tá bonito, tá legal. Mas eu posso dar uma melhorada. Eu vou dar um toquezinho especial e vai ficar mais bonito ainda. Isso somos nós. Nós somos essa obra, né? E nós estamos fazendo esse movimento de mudança, de transformação. Esse é o movimento da solitude. Isso é interessante, né? Quando você estava falando assim, da gente fazer uma transformação, da gente moldar a nossa obra, aí eu paro para pensar assim, né? Se você for ver no seu cotidiano, no seu dia a dia, você tem grandes obstáculos, né? Você tem os obstáculos na sua vida. E durante esses obstáculos, às vezes acontece alguma coisa que o ser humano, ele sempre joga contra ele mesmo, vamos dizer assim, né? Porque assim, quando acontece alguma coisa, a gente se sente ruim, a gente se sente mal, a gente sente a pior pessoa do mundo. E com isso, a gente vai esquecendo de todas as nossas virtudes. Todo mundo tem virtude. Todo mundo. Quando você coloca a ideia de eu tenho que ter solitude, porque eu preciso conhecer as minhas virtudes. Porque nesse momento que acontece, porque vai acontecer, gente. Vai acontecer. A vida é isso, né, Fê? A vida é assim. É uma grande escola, uma grande sala de aula. Sim. A gente está o tempo todo sendo estimulado a fazer essas transformações. E essa é a grande beleza da vida, né? Sim, e quando acontece, se você tem solitude, você tem a capacidade de saber quais são suas virtudes, não importa o que aconteceu. Você é uma pessoa virtuosa. Não importa o que aconteceu, você é uma pessoa boa. Não importa o que aconteceu. Como ele diz, você é bonito, entende? Então, assim, mas para isso você tem que ter a solitude para você encarar você mesmo, fazer essa autoanálise. Eu gosto de falar, assim, o brasileiro, ele é o cara que mais sabe ser resiliente nessa vida, né? A gente até tem um ditado, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas para você ser resiliente, você tem que ter solitude. Você tem que ter. Por que você tem que ter? Porque assim, ó, a gente, para você identificar, para fazer a resiliência, você tem que identificar seu sentimento. Então, aquele momento de solitude, do que tudo que passou, tudo que aconteceu, para. A solitude é o momento de você falar para. Você parou, põe a mão no peito, para, sente aquela emoção. Não importa qual seja. Eu tô com raiva. Você é ser humano. Não tem problema. Pode ter raiva. Né? O problema é que você não pode cultivar essa raiva. Né? Cultive felicidade, que é melhor. Então, o que você tem que fazer? Você tem que transformar, você tem que ser resiliente, né? Eu gosto até de falar que a nossa vida tem uma esteira que passa nela. Onde a gente vai, ela tá aqui andando. Qualquer momento da sua vida, você pega um sentimento. Às vezes, a gente pega o sentimento errado. Não tem problema. Observa ele, usa sua solitude, analisa seu sentimento. Não é esse para oportunidade? Ok, devolva para a esteira. Pega o sentimento que favorece ao momento, né? A gente tem essa capacidade. E para isso você tem que ter solitude. Exatamente. E esse movimento, né, de pegar as virtudes é um movimento de acolhimento, né?
A gente falou bastante na live da Deli, né? Na De live não, no acolhimento. podcast, No podcast. sobre acolhimento. Nesses momentos que a gente se vê como um ser com virtudes, é legal, é um movimento de acolhimento. Mas e quando não está legal, né? A gente também tem que se acolher, né? Esse movimento de autoacolhimento, de autoaceitação, é um movimento que faz parte dessa solitude, porque é um movimento que você não se julga, né? Você não se critica, você tem um auto-perdão, você consegue enxergar que você errou, que a gente vai errar, gente. O sentido da vida é isso, é aprendizado, né? Então a gente erra, aprende, de repente a gente podendo observar, a gente não erra, porque já aprende pela observação, mas nem sempre isso acontece. Até observando erra. Isso faz parte, né? Só que a gente não nega que errou, a gente aceita que errou, percebe onde foi a falha e o que tem que ser mudado, né? Esse é o mais importante. O perdão tem que vir junto uma ação de melhora, de transformação. Pegar esse momento, que nem a gente fala, você tem que ter atenção, né? Você tem que ter atenção. Você tem que ter atenção a todo momento. A oportunidade passa assim, né? Então, assim, você tem que ter atenção em tudo que você está fazendo, em tudo. Lavando uma louça, você tem que ter atenção naquele momento. Ou então fazendo uma comida, né? Que nem o meu amigo, às vezes ele esquece o que ele almoçou, né? Pessoal, eu sou terrível para comida, porque assim, eu como muito rápido. Eu como assistindo vídeo, eu como pensando em outras coisas, e isso está muito errado. Isso é uma coisa que eu tenho que resolver, porque não é assim, né? A gente fala tanto em gratidão, né? Tem que agradecer. A gratidão é esse reconhecimento, né? Que é o conhecer de novo. Eu não posso simplesmente pegar e comer, engolir a comida e tocar minha vida. Não é assim. É um momento onde aqueles nutrientes eu estou conhecendo de novo. Porque saber o que é comer eu sei, mas não desse jeito. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que saber que aquele alimento traz nutrientes, traz minerais, que vai me trazer saúde, vitalidade. Então eu sei que existe uma importância naquele alimento. Existe uma importância naquele momento. E quem fez esse alimento? Quem produziu? Como ele chegou até aqui? Alguém teve que comercializar. Alguém organizou isso para mim. Eu não precisei cultivar, ter uma lavoura em casa. Alguém fez isso por mim, né? E alguém plantou para ser comercializado. Então, alguém teve esse trabalho. Olha que importância. Eu só estou aqui porque eu me alimento, mas eu me alimento porque alguém teve uma cadeia de processos que permitiu que esse alimento chegasse até mim. E quem fez a semente que o agricultor plantou e germinou, né? Eu tenho a minha crença, eu acredito que foi Deus, foi um ser superior. Tem gente que não acredita, não tem importância. O fato é que existe essa semente, existe esse processo de cultivo, de crescimento. Então, quando a gente faz uma análise dessa detalhada, você vê que o sentimento de gratidão ele vem, né? Porque como tudo isso promoveu para mim a saúde, né? Como esse momento é tão importante. Por isso que a Fernanda está falando que eu sei o que eu comi porque geralmente eu que cozinhei, né? Mas se me perguntar o que eu comi ontem, talvez eu já não lembre mais, né? Então, isso eu estou falando da alimentação, mas o que a Fernanda está falando é dessa atenção total. Quando a gente tem essa atenção e faz essa análise, né, do que é a vida, de tudo que eu passo, a gratidão é um dos fundamentos que traz essa felicidade. E ela está inserido dentro dessa solitude. E até às vezes, que a gente estava falando da alimentação, né? Que você tem que ser grato por aquela pessoa que fez o alimento para você também. Sem E é dúvida. você observar, é você estar atento àquele movimento, aquela atitude,
né? Então, são coisas muito importantes que a gente não presta atenção. E às vezes, uma forma assim, mas eu tô no dia a dia, para. Se você não sabe, se você. Aquela história assim, que acontece comigo também, né? Eu tenho que ir num lugar, né? Pego o carro, vou para o lugar que eu tenho que ir. Cheguei no lugar, falo, nossa, mas já tô aqui, nem lembro de ter passado por tal caminho, por outro caminho. Por quê? Porque eu estou aérea às coisas. Então imagina só, eu no trânsito, eu tô naquele momento no trânsito. Se alguém me fechou, eu não tô nem prestando atenção, né? Que a gente fala do alimento, mas presta atenção na outra pessoa, no movimento da outra pessoa. Por exemplo, aquela pessoa te cortou no trânsito, você buzina, xinga. Pô, você parou para pensar no que ele tá passando, né? Você teve o acolhimento com essa pessoa? Ah, mas eu nem conheço. Não importa quem seja, não importa. Você tem que ter esse acolhimento com a outra pessoa. Isso faz parte da sua solitude, faz parte de você prestar atenção, faz parte de você cultivar o momento. Por exemplo, se você está no trânsito, de vez você buzinar para o cara, você frear para ele passar, para ele seguir o caminho dele. Você acha que a sua atitude, ele vai olhar no retrovisor, nossa, ele nem me xingou, deixou passar. Você pode estar mudando a vida da outra pessoa. Porque assim, Mikio, eu acho assim, a gente tem que se transformar, mas a gente também tem que ser exemplo de transformação. Sabe? A gente tem que ser exemplo da nossa vida, dar um sentido a ela. E que o nosso sentido também ajude a outra pessoa. Sem dúvida, né? E isso acontece a todo momento. Todo momento a gente tem essa oportunidade de aprender e ensinar, sem querer ser superior a ninguém, mas faz parte desse movimento. Aquilo que eu já aprendi, eu tenho que transportar para a minha vida, para a minha ação, para a minha atitude de viver. Né? E isso vai transparecer, a gente vive conectado, a gente vive em relacionamentos. Então, obviamente, as pessoas reparam, e eu também observo, né? Então, é uma mão de via dupla. Sim, né? Sim. E a gente fazer esse movimento, né, de prestar atenção a todo momento, às vezes a gente entra naquele processo que a gente estava falando agora há pouco de julgamento, né? Sim. E às vezes as pessoas, numa simples conversa, ela pode trazer o julgamento, né? Aconteceu também comigo. Na minha vida acontece tudo, gente. Só na sua. Só na minha. Há pouco tempo atrás, quer dizer, há um ano atrás, eu descobri que eu tinha cálculo na vesícula, né? Foi um achado. Eu nunca tive dor, eu nunca tive nenhum problema de saúde, nunca interferiu. Todo mundo fala que tem cálculo na vesícula, que é pedra, tem muita dor, né? Eu nunca tive nada. Quando eu descobri, há um ano atrás, meu médico falou, vamos ter que tirar, vamos ter que operar e tal. E aí eu resolvi, vamos operar. E eu consegui enrolar meu médico um ano. Até que chegou um dia, né, ele resolveu, eu fui fazer exame com cardiologista, ele me encontrou, falou, Fernanda, é agora. Não, vamos marcar agora. E eu sempre falava, não, preciso achar um horário. Vou achar um horário para você. E nunca achava, porque eu não queria operar. E aí eu falei, não, vamos operar. Quando eu fiz a cirurgia, eu achava que eram algumas pedras, mas eram mais de 50, né? Foram mais de 50 pedras. E aí um dia eu tava conversando com uma pessoa e eu contei para ela, falei, eu tava com cálculo na vesícula, tinha um monte, né? Encheu um potinho, na verdade, né? E aí, essa pessoa virou para mim e falou assim, você já parou para pensar que comportamento da sua vida que fez você criar cálculo na vesícula? Nessa hora, você para e pensa. Eu falei, onde foi que eu errei? Você fica assim, meu, e agora? O que eu errei? Por que eu criei isso para mim, né? Aí eu parei, falei, criei cálculo na vida, porque não criei ouro, ia ser mais fácil, né? Mas tudo bem. Mas o que eu quero falar assim, às vezes alguém vai te trazer uma conversa, alguma coisa, se você não está atento, você não consegue criar um momento significativo ali, você não consegue pegar um gancho para sua transformação. E aí eu parei e pensei, eu falei assim, o que eu tenho que aprender com isso? Aí eu falei, já sei.
Aí meu médico falou, Fernanda, você não vai poder comer derivado de leite, você não vai poder comer isso, você não vai poder... Tirou um monte de coisa na minha alimentação. Aí eu podia reclamar e falar pra ele, não, vou chegar em casa e comer o que eu quiser e tal, não sei o quê. Ele falou, ó, você não pode comer pra você não ter diarreia, pra não causar hérnia no ponto. Tá bom, lógico, não vou fazer. E com isso, eu fui emagrecendo, né? E eu sempre quis fazer dieta para emagrecer, fazer aquela dieta milagrosa e tal, ser radical, que não deve ser. E eu aproveitei desse momento significativo para mim, que foi a cirurgia, o médico passar uma recomendação, e eu fazer uma transformação na minha vida, ser mais saudável. Entende? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que foi um monte, né? Eu vou deixar meu amigo falar. São 50 pedras, São 50 afinal, né? pedras, não é? Você merece um tempo extra. Obrigada. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A todo momento, a gente tem que estar atento. A todo momento. Porque cada segundo da sua vida pode ser um momento significativo. Às vezes, a gente pensa assim, momento significativo sempre é positivo. Às vezes não, que nem, eu acho que não é muito positivo o cálculo na vesícula, né? Mas, para mim, eu peguei uma coisa negativa e transformei ela no positivo. Sabe, Fê, isso é uma coisa que eu sempre tive comigo. As coisas que acontecem com a gente, mesmo que a gente pense na hora, nossa, isso é ruim, nossa, eu perdi meu emprego, nossa, desmanchei um relacionamento, ou não passei naquela prova. Nada do que acontece na nossa vida vem para nos prejudicar, né? Eu sempre tive para mim que a vida, ela sempre traz algo para eu ser melhor, né? E é uma filosofia legal de se viver, porque a gente tem essa percepção de um outro ângulo das coisas que acontecem com a nossa vida, né? Claro que a dor, o sofrimento, ela ocorre, né? Faz parte, a gente sente isso na pele, mas se a gente tem um momento que, em algum momento, a gente fez esse trabalho de se enxergar, de se ver e de se analisar, ver que a gente tem virtudes, tudo, você fala, nossa, aconteceu tudo isso, mas a vida tem tantas oportunidades para a gente ser feliz, né? Tantos momentos que a gente pode dar essa volta por cima e não tem motivo para desespero, não. Faz o que a Fernanda fez, né? Encara com bom humor, né? Seja positivo, seja né? positivo na situação, busque um outro ângulo e aproveite aquela situação para dar um salto, né? Um salto para frente, ser melhor. Analisa o que não estava bom. Olha, naquele emprego, nossa, meu chefe era assim e tal. Mas quem sabe no próximo eu vou ter um chefe melhor. Né? Não, mas meu salário já era bom. Quem sabe o seu salário não vai ser melhor, né? Se a gente tiver essa abertura para estar aproveitando as outras oportunidades que aparecem, a nossa vida vai ser muito mais satisfatória. Sim, Miquel, deixa eu te falar uma coisa. A gente fala de momentos significativos, né? A gente espera, assim, que a nossa vida, a cada segundo, apareça um momento significativo. Mas você sabia que ele pode ser planejado? Ou espontâneo? Verdade, né, Fê? A gente falou desse momento de solitude, né? Mas como que é esse momento, né? Existe um local especial? Eu tenho que acender alguma coisa? Tenho que... Explica pra gente esse planejado e esse espontâneo. O momento planejado é quando você faz o seu planejamento de criar momentos significativos. Por exemplo, uma viagem. Eu vou fazer uma viagem, né? Até a gente tem uma amiga fazendo uma viagem e ela usou essa viagem com solitude. Ela foi sozinha, né, para essa viagem. E nessa viagem, ela pode estar aproveitando para conhecer uma cultura diferente, para colocar a organização da vida dela no lugar, para se autoconhecer, fazer aquele conhecimento, para ter uma reflexão da vida dela, fazer um planejamento para o daqui para frente. Entende? Então, quando eu falo de planejamento,
momentos significativos com planejamento, eu estou falando disso. Eu crio o momento, uso a solitude, porque para eu ter esse momento significativo de transformação, a gente sempre está ligado na solitude, não na solidão. Então, eu uso esse processo para fazer para que ocorra esse momento significativo. Porque quando eu voltar da viagem, eu vou ver todas as análises que eu tive, todo o momento que eu tive lá. Mas você também não precisa fazer uma viagem também muito longa, não precisa ir para muito longe. Você pode também fazer seu momento significativo na natureza. Ou então em casa. Escolhe um lugar na sua casa para fazer um momento significativo de transformação, para você se colocar para você mesmo e começar a trabalhar com isso em você. E avisa todo mundo, ó, tal horário é o meu momento, não me atrapalhe. Então, assim, isso é um momento planejado. Agora, o momento espontâneo é que nem eu contei para vocês agora, né? Que eu tive uma conversa com uma pessoa perguntando o que eu fiz para eu conseguir ter tanta pedra na vesícula, né? Eu usei essa conversa como um momento significativo para eu transformar. Ou então uma simples caminhada. Uma simples caminhada, quando você sai para caminhar, presta atenção. Se você está fazendo um momento significativo nessa caminhada, você está olhando ao redor. Né? Exato. Eu faço caminhada e aí eu passo numa rua que tem um ipê rosa. Eu adoro ipê rosa. Então, toda vez eu olho para aquele ipê rosa e vejo como ele é lindo. E olha o momento que eu crio com a natureza, crio a gratidão junto, entende? Então, assim, o momento planejado, eu planejo a minha vida para ter um momento significativo, para eu ter uma transformação. O momento espontâneo, queira ou não, você precisa andar um pouquinho junto, porque você precisa ter solitude. Você tem que ter uma atenção plena nesse momento para você poder conseguir absorver. Então, assim, se eu tenho uma atenção plena no meu dia a dia, em qualquer atitude que eu tenho do meu dia, eu estou prestando atenção na espontaneidade do dia, entende? E aí eu consigo fazer essa transformação, né? Porque ele te dá um impulso. Eu acho assim, quando o momento significativo vem, ele, na verdade, é um catalisador. Isso. Né? E o que é um catalisador, Fernanda? Explica pra gente. Ai, lá vamos nós. Um catalisador te dá força, te dá impulsão. Ele te dá uma aceleração, né? Para você conseguir atingir o seu processo. Então, assim, se o momento significativo ele é catalisador, ele vai acelerar a minha transformação. Entende? Olha que interessante. Então, isso depende de mim, depende da minha observação, da minha atenção plena, né? E aí entra o fator assim, como que eu posso cultivar momentos significativos planejados, ter atenção plena no dia a dia, né? Até a gente tem uma moça, a Simone, que ela pediu pra gente falar de um livro legal. Isso foi no nosso primeiro podcast. No nosso primeiro podcast, né? Simone, não sei se você está assistindo, tomara que sim. Aí eu trouxe esse livro aqui, eu adoro esse livro, né? Até a gente estava lendo antes, falando de atenção plena, chama Atenção Plena, tá? Então, assim, esse livro é muito legal para você aprender a ter essa solitude, essa atenção plena. Não gosta de ler? Não tem problema. Tem outra solução para você. Nós temos uma amiga, especialista em mindfulness. O nome dela é Rossana. Ela tem um canal também no YouTube. Não é jabá, tá? Ela não tá me pagando para isso. É com muito prazer. É com muito prazer. Porque, gente, eu... E mindfulness, gente, ajuda muito. Então, eu faço com muito amor a propaganda dela. Então, gente, é muito legal o trabalho que ela faz. Me ajudou bastante, né? E ajuda muita gente. Ela tem vários vídeos, ela posta no Instagram frequentemente. Vale a pena. Vale a pena.
O Instagram dela e o O canal do canal. YouTube chama Profundamente. E é muito importante você ter atenção plena. É muito importante. Porque assim, ó, você pode ter momentos significativos e você não perceber, Uhum. entendeu? Então, a atenção plena, ela vai te ajudar a Sem ter dúvida. mais observação, não Uhum. é? Quando a gente é consciente, né? Eu vou fazer um movimento para estar comigo, para ver as coisas boas que eu tenho, mas também para enxergar alguns pontos, né, que eu tenho que melhorar. Faz parte, né? Esse movimento tem que acontecer. Então, essa atenção faz com que eu consiga ter um discernimento, uma clareza melhor de todo esse processo de quem eu sou, de como estou. E as mudanças não precisam ser aquelas mudanças grandiosas, são coisas simples do nosso dia a dia, né? Às vezes eu falei com um filho de uma forma mais rígida, porque ele estava com um comportamento errado. Mas será que não podia ser mais brando, ser mais uma conversa do que uma bronca, né? Daquele jeito que eu fiz? E aquele amigo que me veio solicitar uma ajuda? Naquela hora eu neguei. O que eu neguei? Não poderia ter ajudado? Então, essa análise, né, desses momentos, pequenos momentos do nosso dia, que a gente está consciente, que a gente está prestando atenção. Olha, é aqui. Aqui eu poderia ter sido melhor. Por que não? Então vamos fazer um movimento, vamos fazer uma transformação, vamos mudar um comportamento, uma forma de pensar. E até quando a gente fala de atenção plena, né, que você fala de eu identificar o meu sentimento. Isso é muito importante, gente, Uhum. porque assim, às vezes o sentimento que tá pairando no ar não é meu, entende? Então, às vezes, por exemplo, chega alguém de mau humor, você sente aquela energia, aquela vibração, mas não faz parte de você. Então, e não tem problema não fazer parte de você, não é seu. Então, se você tem atenção plena, se você consegue identificar quais são os seus sentimentos e quais não são os seus sentimentos, você consegue trabalhar melhor. Entende? Então, assim, tem dias que você vai estar triste. Normal, não tem problema, né? Mas tem dias que você não está triste e a outra pessoa está triste. Se você identifica isso com atenção plena, olha, essa tristeza não é minha, mas eu consigo transformar a tristeza dela em outro sentimento. Uhum. Ou Entende? pelo menos a gente pode ajudar, né? Ajudar. Uhum. Sim, né? Então, isso a gente tem que ter muita atenção. Porque assim, atenção plena, né? Então, é importante por causa disso, para você identificar, para você conseguir mudar. Porque cada vez que você se transforma, cada vez que você atinge o objetivo de cultivar um momento significativo, você está cultivando a sua felicidade. Vou fazer agora o nosso jabá. Cultivando a felicidade, entende? Então, assim, isso é importante essa atenção voltada para vocês, entende? Então, isso é muito importante. Eu preciso estar bem para poder ajudar o outro. E fazer as transformações não pode ser algo pesado, né? A gente estava conversando mais à tarde e não pode ser um momento pesado, né? A gente tem que ter essa flexibilidade de se ver e falar, nossa, esse ponto precisa ser mudado. Ok, vamos fazer um trabalho para isso. Não precisa ser torturante, né? Ele tem que ser leve, porque esse é o objetivo. Quanto melhor a gente é, mais leve fica a nossa vida. Os nossos problemas, a nossa vida, aquilo que eu chamei das coisas importantes da nossa vida, elas vão estar ali sempre. Isso não vai mudar. Pro resto da nossa vida, a gente vai ter conta para pagar, casa para cuidar. Isso, nada É disso muda. sério? Sinto muito. Isso, nada disso muda. Mas quando eu me fundamento em virtudes e eu faço um trabalho de transformação, pegar tudo isso que acontece, que são as coisas importantes da minha vida,
eu vivo de uma forma mais leve, porque eu estou mais leve, eu estou consciente de quem eu sou, de qual que é o propósito da vida, e eu alinho tudo isso nesse momento significativo, porque esse é o significado que eu dou, ser melhor. Então, tudo que acontece na minha vida é para promover essa melhoria, né? Então, existe uma inter-relação entre as coisas que são importantes, que são as coisas do nosso dia a dia, e o nosso fundamento. As coisas que acontecem no nosso dia a dia dão os elementos para eu fazer uma reflexão, né? Olha, no meu trabalho eu não fui tão legal. Olha, com a minha família, olha, com minha esposa, né? Ou com meu amigo. Então, ele me traz os elementos. Naquele momento eu fui bacana, né? Eu fui legal, eu fui gentil, eu fui generoso. Isso também tem que ser reconhecido, né? E o sentido contrário, quando eu me fundamento muito bem, que eu fiz as análises, sei o quanto eu sou bom, mas sei o quanto ainda preciso melhorar, eu consigo transformar isso em me transformar em ser uma pessoa melhor, para que tudo isso que eu vivo, eu encare de uma forma mais leve. Os problemas, são problemas, mas a grandeza deles vai ser para o meu aprendizado, não para um sofrimento. Sim, você tem que ser gentil com você mesmo, Sem né? dúvida. Eu acho que isso é o fundamental. Então, você pode fazer a transformação, não seja radical, porque o que é radical não dá certo, tá? Uma vez eu fiz uma dieta radical, né, perdi 15 dias. Né? Não perdi 15 quilos, perdi os 15 dias da minha dieta. Então, tudo que é radical não traz benefício para você. Então, seja gentil com você mesmo. Então, assim, vai transformar a sua vida? Vai transformar. Mas no momento certo, com as atitudes certas, analisa, pensa e, acima de tudo, se respeite, né? E, Mikio, vamos lá. O que você conclui do podcast de hoje? Eu concluo que a vida é maravilhosa, né? E ela traz tudo o que eu preciso para ser feliz. Só que a felicidade é um movimento meu, interior, né? Eu não consigo fazer com que ninguém faça esse trabalho por mim. E por isso que esse tema é tão importante, né? De me voltar para mim, esse movimento da solitude, de forma intencional, fazer o levantamento de tudo, absolutamente de tudo, de coisas boas e daquilo que eu preciso melhorar. E aí fazer as transformações, né? Então, esse é o recado que eu tenho para dar, e é o recado que ficou para mim. A vida tem muitas oportunidades, mas para eu ser feliz, eu tenho que fazer um movimento consciente para ajustar aquilo que não está legal ainda e para valorizar aquilo que já está bom. Legal. Vou fazer a minha conclusão do tema de hoje. Que ele não pediu para eu fazer, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu já estava esperando, né? Então, a minha conclusão do tema de hoje é momentos significativos na nossa transformação pessoal, na nossa jornada, né? Eu acho que o primeiro passo é você ser positivo. Você tem que ser positivo. Porque assim, quando eu vou entrar na minha solitude, eu tenho que entrar na positividade. Entende? Eu vou fazer essa análise da forma mais positiva que eu tiver. Eu vou parar, raciocinar, pensar, observar todas as minhas virtudes, porque nós temos essas virtudes. Não é um momento que aconteceu errado, um momento que a gente pisou na bola, um momento que não saiu do planejado, que você perdeu suas virtudes. Não é isso, entende? Então, assim, para você fazer essa transformação, você tem que estar atento, você tem que ter atenção plena em quem você é, entende? Quando você consegue atingir esse processo, atingir essa análise da sua vida, você consegue colocar um tijolinho a mais para a sua felicidade. Porque o fundamento de tudo de transformação é para a gente ser cada dia melhor e mais feliz, não é? Então, eu concluo com isso, que a positividade vai me ajudar, entende? Então, Perfeito. Perfeito.
A gente não comentou, né? Mas se alguém tem alguma dúvida, quer interagir, estamos ao vivo, estamos Estamos ao online, vivo, até a gente falou né? para vocês interagirem. Uhum. Quem quiser fazer pergunta, vamos responder todas as perguntas. Gente, uma coisa que eu queria pedir para todos, lógico, né? Curtam o nosso canal, ajuda a gente, né, a fazer essa transformação na vida de alguém, tá? Assina, escreva no canal, curte, faz comentários, porque isso ajuda a gente. Mesmo que a dúvida surja depois da live, não tem problema. Comenta, pergunta lá que a gente vai responder, tá bem? A gente responde sempre. Gente, pode falar. Compartilha também esse vídeo com todas as pessoas que vocês gostam, que possa ser útil, né? E que elas possam se inscrever também no nosso canal. E ativa o sininho para receber as notificações. Sim, muito importante. Agora a gente está fazendo uma temporada, tá? Então a gente vai ter outros episódios de Cultivando a Felicidade em momentos significativos. Vamos ver se tem alguma pergunta? Não tem. Tranquilo? Vamos encerrar então, Fernanda? Vamos encerrar, gente. Gente, foi um prazer enorme, uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, ao vivo. É uma experiência totalmente nova, né, Fernanda? Para você. Não, de podcast. De podcast, sim. De podcast, sim. Já dá um friozinho na barriga gravando. Ao vivo, então. Mas, gente, muito obrigada mesmo. Pra gente isso é transformador, né? Ajuda, vocês não sabem o tanto que ajuda a gente, né? Porque cada vez que a gente traz um assunto para vocês, eu não sei se vocês acompanham a gente no Instagram, acompanha a gente lá no Instagram, eu sempre tô postando a gente estudando, porque não é assim, a gente chega aqui e, vamos falar disso, vamos falar. Não, a gente tem que ter propriedade, né? Então a gente estuda, a gente senta, e o que é mais engraçado, não sei se você percebeu, a gente senta, conversa sobre o assunto, cada vez que a gente conversa, muda. Surge coisas novas, né? É muito rico. Muito rico. E não tem fim. Se a gente pegar esse tema e conversar toda semana a gente vai acrescentar algo novo. Isso é crescimento, faz parte, porque a gente já é outra pessoa. Sim. A gente tem outras riquezas a mais que a gente contribui para esse assunto ou para qualquer assunto. Né? Sim. Bom, gente, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.